Olá, eu sou o Thiago Sigui e esse é o Reflexões e Poesia. E hoje eu trago a seguinte reflexão. O sexo, esse mesmo, o sexo, ele é pecado ou é natural? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de refletir junto com vocês sobre o sexo. O que é o sexo? O que é o sexo para você? No meu pensamento, o sexo é algo natural, né? Não é algo pecaminoso, lógico. Não estou questionando nenhum dogma aqui, só estou trazendo que o sexo é tratado como um pecado de uma ideia, por causa de uma ideia derivada da religião, né? Derivada da espiritualidade de algumas pessoas, que também eu considero essa percepção sobre a ideia de sexo totalmente de cunho pessoal. Lógico, tem as tradições familiares, tem ao que a pessoa acredita e tudo mais. Porém, eu considero o sexo algo natural. O sexo, para mim, ele é uma necessidade do corpo humano, tanto quanto a alimentação, tanto quanto a hidratação, tanto quanto a necessidade de urinar ou mesmo de defecar. Por quê? Eu trouxe nesse sentido, porque como eu disse, o sexo é natural, é algo de cunho natural, é uma necessidade humana, tem a ver com desejo, com fantasia, com pensamentos. Ah, mas isso aí é pecado. Vamos tratar do pecado. Pecado é uma concepção religiosa. Uma concepção religiosa, ele é utilizado pela religião para manter uma certa ordem, sim, e principalmente ele traz aquela coisa da culpa, de que tem alguém te vigiando, de que você está sendo culpado se você fizer sexo, que você não deve fazer sexo antes do casamento e todas essas ideias religiosas, alguns consideram cristãs, né, ideias cristãs, outros consideram só ideias religiosas, independente. Porém, o sexo é uma necessidade do ser humano. Para algumas pessoas como completude, para algumas pessoas como anti-estresse, uma necessidade fisiológica básica, que é a de reprodução. Então, eu não encaro o sexo como um pecado. Eu tenho minha religiosidade, minha espiritualidade, porém eu não trago o sexo como um pecado. Está tramitando, né, esses últimos dias, a ideia do governo federal promover não digo um debate, mas uma propaganda de abstinência sexual entre os adolescentes. A ideia dentro da premissa de evitar a gravidez, uma preocupação com a saúde por causa de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, eu acho super interessante, eu acho muito importante esse tipo de ideia. Só que pregar abstinência sexual, somente colocar abstinência sexual, essa é uma pauta conservadora e eu não tenho nada contra isso, ao contrário, acho que quem é conservador é digno de respeito e de ser ouvido tanto quanto outra pessoa. Porém, eu acho que se a gente trabalhar dessa maneira, pensando numa propaganda somente, em algo só sobre abstinência, me parece, é bem semelhante a uma ingenuidade acreditar que a abstinência sexual seja tão fácil de praticar só pelo simples fato de uma campanha. Eu penso também que é uma grande ingenuidade acreditar que os adolescentes, de forma total, alguns provavelmente vão aderir, mas de forma total vai aderir numa ideia de abstinência. A adolescência é uma época onde as pulsões estão a mil. É onde a pessoa está se conhecendo. É onde muitos dos acontecimentos, fora os primários, que é do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 12 anos ali, que é a formação da infância, tudo, que já vão definir como o funcionamento do indivíduo a partir de suas experiências, simplesmente para de fazer sexo. Eu ainda sou a favor da conscientização, como plano master, como plano maior, de falar as dificuldades, mas porém de mostrar as dificuldades de uma vida sexual não regrada ou mesmo de não tão cuidado. Não digo regrada, mas de uma vida sexual sem cuidado.
Eu penso que deve-se sim, deve-se falar sobre os perigos, tudo, mas não dessa forma com todo respeito, me parece muito ingênua. É ingenuidade e também uma hipocrisia de quem falar que não, você está falando besteira. Muito na nossa cultura brasileira, boa parte do pessoal começou com a sexualidade muito cedo, o ato sexual muito cedo. Você vai pegar a maior parte das famílias. Não tô falando de família classe média alta pra cima, rico, nada. Tô falando a grande parte das famílias, que é feita por pobres no Brasil, essa grande massa. Boa parte das famílias você pega a árvore genealógica. A galera sempre tem lá, minha avó engravidou com 16 anos, minha avó com 25 anos já tinha tantos filhos, assim vai. A sexualidade inicia muito cedo. De modo conservador ou não, alguns casais casaram cedo, até hoje acontece isso, um pouco menos do que antigamente, mas acontece. Pouco importa se está casado ou não. A sexualidade começou na adolescência. E isso tem que ser visto. Isso tem que ser levado em consideração. Hoje em dia que nós temos uma liberdade, alguns consideram libertinagem, independente do jargão que cada um utilize para entender a realidade, a sexualidade continua sendo muito praticada a partir da adolescência. Então eu penso que nós devemos encarar isso de forma mais madura e principalmente realista. Realista. Vou botar escrito aqui em cima da minha cabeça brilhante aqui, dessa lâmpada aqui que eu tenho acima da barba. Realista. Então a sexualidade, o sexo assim, é um tabu em dois sentidos. Tanto no sentido religioso, que não, na minha opinião, não é discutido da maneira como deve ser discutido, e na maneira social, ou ele é banalizado, sem instrução nenhuma, ou ele simplesmente ninguém liga para isso. Como assim ninguém liga para isso? Ele não é tratado da maneira que tem que ser tratado. Para a gente falar de sexo na sociedade, eu penso que uma das melhores atitudes que a gente poderia tomar, como tanto de forma federal, como governo, ou como cidadão comum, é justamente a conscientização de como o sexo, ele é uma necessidade humana, mas ele tem certas responsabilidades. O porquê uma gravidez indesejada pode trazer riscos para a vida social e principalmente uma infelicidade do indivíduo como ser humano. O sexo é encarado como um tabu e eu acho que justamente por ele ser... eu penso. Justamente por ele ser tratado como um tabu é que nós temos tantos problemas com essa situação. Como o famoso pecado original, novamente, vou esclarecer porque tem gente que às vezes você fala 3, 4 vezes e não compreende. Não estou questionando a sua fé, não estou questionando o dogma. Apesar de ser um questionamento sim, mas não estou indo contra. Cada um faz o que quer. Porém, penso que se você quiser tratar o sexo dessa maneira, trate como cunho pessoal. Não espere que a sociedade inteira compreenda isso. Eu penso que a gente precisa de mais conscientização, bater forte, mas sem viés religioso, sem viés ideológico, e sim da forma científica, da forma concreta. O sexo é algo natural. Não é querer normalizar a atividade sexual em crianças nem adolescentes, deixando isso bem claro. Eu só acho que a conscientização tem que ter. Essa grande crítica que tem sobre educação sexual na escola. O pai e a mãe têm que falar sobre educação sexual. Com todo respeito, a educação sexual não é da maneira que estão falando para vocês. A educação sexual serve tanto para o adolescente compreender o funcionamento do corpo, isso você aprende na matéria, igual na minha época era antiga, ciências, porém, principalmente para a pessoa entender como funciona o sexo. Um adolescente ciente disso, ele evita abuso. E entende também a gravidade de abusar alguém. Ele entende, principalmente a partir desse ensino, não dessa coisa megalomaníaca que estão falando por aí, de que não, que vão fazer as nossas crianças iniciar atividade sexual cedo. Balela. A educação sexual, ela serve justamente para a pessoa compreender o que é o abuso, o funcionamento do corpo, os problemas de uma gravidez precoce. Né? O quanto uma doença faz mal, o quanto o sexo não seguro faz mal, o quanto a sexualidade do outro deve ser respeitada, não só no quesito de homossexualidade, mas sim no quesito de homem para mulher,
que o homem auxilie a mulher respeitando a vontade sexual dela, que a mulher possa auxiliar o homem na sua sexualidade também, nas suas dificuldades, nos tabus, na aceitação do próprio corpo. Compreende? Isso não tem nada de sacanagem, isso é natural. Enquanto a gente continuar com esse tabuzão mesmo, falando bem grande, né? Tabu gigantesco na sociedade, nós não vamos evoluir. Nós não vamos evoluir. Como eu disse, respeito todos os dogmas, todos os cunhos religiosos, todas as escolhas individuais, mas nós devemos tratar o que é do corpo como algo natural e aprender a conviver com isso principalmente. Se você trata como uma maldição, como um erro, o que lhe é natural, como você tem se tratado? Como você tem se enxergado? Pois você faz parte de um meio natural e você é tão natural quanto qualquer outra criação na face da Terra. Deleite. É profundo o deleite em qualquer animal, demasiado, desesperado e natural. Diariamente se prende e se julga. Mas uma dúvida: qual é o problema final? As variadas formas são um fato. Visões limitadas nos tornam complicados. O medo, a ignorância estragam o ato. Um desejo latente que aflige o liberto e o beato. Ora, quanto desespero há, sem escrúpulos, tentando censurar, submerso, discursado e sem isenção, desconhecimento claro de uma simples pulsão.